Questão 7 do capítulo 2 do livro Tópicos de Álgebra Elementar. Bom, vamos lá. Essa questão, primeiro eu resolvi com... Eu sempre faço, né? Eu já recebi uma pergunta aqui no canal sobre por que que eu primeiro respondo as questões e depois gravo só mostrando a solução, né? Por que que eu não faço a solução na hora. É por economia de tempo, mas depois eu vou explicar isso melhor em um outro vídeo específico. Essa questão eu já tinha respondido, e agora que eu vim gravar, eu acabei percebendo uma coisa. Eu cheguei na resposta correta, só que eu dei uma volta muito grande. No final desse vídeo, eu vou mostrar como resolve essa questão em 10 segundos, 20 segundos no máximo. Mas, ainda assim, eu decidi não apagar tudo para fazer só um vídeo bem rápido e postar, porque do jeito que está aqui, esse vídeo pode ser visto como uma aula, né? Então, eu vou passar por vários procedimentos intermediários aqui até chegar na resposta. E o que eu fiz aqui vai servir para quando esse número aqui não for zero. Então, para quando é zero, é muito rápido de responder. E eu fiz o caminho mais longo. Então, ainda assim, vou mostrar toda essa solução do jeito que eu fiz da primeira vez. Depois, no final, eu vou responder de uma forma mais rápida. Então, vamos lá. Quando eu tenho o módulo de um número, eu coloquei aqui o número positivo porque maior do que zero. Porque não existe o caso de um módulo ser menor do que um número negativo. E também eu não ganharia nada ao falar que um módulo de alguma coisa é maior do que um número negativo. Então, esse ou esse ser negativo, esses casos aqui, não me diz nada. Então, por isso que eu estou trabalhando com isso em o número maior do que zero. Então, módulo de x menor do que a, eu troco essa informação por essa inequação simultânea aqui. Isso a gente vê da seguinte forma. Se eu tivesse... Aqui esse x não é exatamente só uma variável x. Aqui é qualquer expressão. O módulo da expressão é menor do que o número real, né? Então, se eu tivesse, por exemplo, o módulo de x menor do que 3, quando eu aplico o módulo de x aqui nessa região, aqui no caso seria menos 3 e aqui 3, o módulo pega tudo isso daqui e joga aqui para a parte positiva. Então, qualquer coisa que eu encontre, que eu pense aqui entre menos 3 e 3, vai estar abarcado por essa condição aqui, módulo de x menor do que 3 nesse exemplo, né? Então, por isso que dá certo fazer essa troca. Se eu pensar no módulo de x ou de uma expressão maior do que a, eu fico com duas regiões. Ou x é menor do que menos a, ou x é maior do que a. Isso daqui é útil porque nesse segundo caso aqui, eu não estou trabalhando com o módulo mais. Eu peguei o módulo e sumi com ele, fazendo o que foi necessário para que essa relação continuasse válida. Então aqui eu tenho duas regiões. Por exemplo, se eu pensar no módulo de x maior do que 3, então significa que aqui vai ser o 3, aqui o menos 3. Então tudo que eu pegar para cá, o módulo vai pegar isso e jogar aqui nessa parte. E aqui já é o módulo maior do que 3, né? Então mesmo que eu pegue uma coisa menor do que menos 3, o módulo vai pegar isso e jogar para cá, então dá certo. Então x menor do que menos a, nesse caso x menor do que menos 3, ou x maior do que 3. Então, essa primeira parte aqui, assim, fica plenamente justificada por que a gente faz isso. Eu não preciso lembrar disso toda vez. Eu posso usar a definição de módulo. Sempre dá certo usar a definição de módulo, só que isso aqui é uma regra prática, né, que adianta muito as coisas. Então, vamos lá. A inequação é essa, módulo de x ao quadrado menos 2 maior do que zero. Então, se é maior, eu tenho essas duas situações. X menor do que menos a, ou x maior do que a. Então, aqui é a expressão sem módulo. Então, a expressão é x ao quadrado menos 2. Então, eu peguei a expressão sem módulo, menor do que menos 0. Menos 0 dá 0. Ou a expressão sem módulo maior do que 0. Pronto, montei os dois casos, esse e esse. Agora eu vou começar a desenvolver isso. Então, nesse primeiro, eu repito aqui em azul e somo 2 para deixar o x sozinho em um lado. Eu fico com x ao quadrado. Olha nessa parte em azul. X ao quadrado, porque aqui simplificou. E aqui ficou mais 2. Então, x ao quadrado menor do que 2. Só que eu quero ainda o x sozinho nessa situação, para definir um intervalo.
Então eu vou aplicar a propriedade inversa a que está aqui no x. Aí tem uma potência de 2, vou aplicar uma raiz de índice 2. Então eu apliquei aqui em vermelho. Agora, nessa parte, eu preciso chamar a atenção mais uma vez. Isso que eu escrevi aqui em cima é o módulo, é a definição de módulo. Então, isso daqui é uma definição, ponto inicial. Quando eu vou tratar da raiz quadrada de x ao quadrado, aqui dentro do radicando, como aqui é um expoente, um índice par, aqui dentro do radicando, o valor que eu tiver aqui deve ser maior ou igual a zero. Nesse caso porque é alguma coisa ao quadrado. Só que se eu pensar em fazer essa simplificação, eu retiro daqui a parte matemática que estava responsável por tornar o radicando, por garantir que o radicando fosse positivo, fosse maior ou igual a zero, né? Então eu não posso fazer isso do nada. Quando eu faço essa simplificação, só vai sobrar o x se o x já for maior ou igual a zero. Aí sobra o x. Se esse x aqui fosse, por exemplo, menos 2, se ele fosse menor que zero, ao fazer essa simplificação, eu ficaria com menos x. Porque eu tenho que garantir que o que vai resultar disso é maior do que zero. Então, se x é menor do que zero, menos x é maior do que zero. O que aconteceu nessa análise? Eu vi que essa parte é igual a essa. Então, o segundo membro dessas duas equações são iguais. Por transitividade, isso daqui é igual a esse. Então, a raiz quadrada de x ao quadrado é igual ao módulo de x. É disso daqui que eu preciso para continuar. Eu volto aqui e vejo raiz quadrada de x ao quadrado, coloco o módulo de x. E aqui, só repito, a raiz quadrada de 2. Então, agora que eu sei que o módulo de x é menor do que a raiz quadrada de 2, eu volto lá para cima. Então, o que eu tenho agora? O módulo de uma expressão menor do que um número, né? Então, eu vou trocar por a expressão no meio, aí vai ficar menos o número, e aqui o número. Então, ficou menos raiz de 2, aqui o próprio número, raiz de 2, e o x no meio. Então, cheguei no intervalo. Quer dizer, essa primeira situação aqui é válida para x entre menos raiz quadrada de 2 até raiz quadrada de 2. Então, esse é o primeiro caso. Agora, eu vou para o segundo caso aqui. Eu quero deixar novamente o x sozinho aqui, então vou somar 2 ambos os lados. Somando aqui, eu fico com essa parte azul. X ao quadrado maior do que 2. Aplico a raiz. Raiz quadrada de x ao quadrado dá módulo de x maior do que raiz quadrada de 2. Agora que eu tenho maior, eu vou usar isso daqui. Vou dividir em dois casos. X menor do que menos a. O número a é raiz quadrada de 2. Então, eu vou ficar com x menor do que menos raiz quadrada de 2. Ou x maior do que a, que é x maior do que raiz quadrada de 2. Então, cheguei nesses dois casos. Aqui não tem nada o que desenvolver. Eu já entrego direto o intervalo, né? Então, x menor do que raiz quadrada de 2, eu pego aqui a raiz quadrada de 2 e sempre bolinha aberta, porque é menor, não é menor igual. Aí eu pego tudo que tiver menor. X maior do que raiz quadrada de 2, eu pego essa bolinha aberta e tudo que for maior que raiz quadrada de 2. Agora eu encontrei os três intervalos, eu posso fazer a união entre tudo, né, para apresentar a resposta. Então, a solução vai ser aberto em menos infinito, que é esse intervalo aqui que eu estou trabalhando, até menos raiz quadrada de 2 aberto, união. Agora eu vou pegar esse intervalo aqui do meio, aberto em menos raiz quadrada de 2, vai até raiz quadrada de 2, união. Agora eu peguei esse outro intervalo aqui, que vai do raiz quadrada de 2 positivo, aqui, raiz quadrada de 2 positivo, até o mais infinito, né? Então, o mais infinito aberto. Essa é uma forma de responder, mas se eu olhar aqui, eu peguei todos os números da reta, excetuando menos raiz quadrada de 2 e mais raiz quadrada de 2. Então, eu posso apresentar isso como x pertence aos reais, tal que x é diferente de menos raiz quadrada de 2 e x é diferente de raiz quadrada de 2. Né? Então, não pode ser nem uma coisa, nem outra. Agora, eu vou chamar atenção para uma situação aqui, que essa é a resposta do livro. Que a solução é x diferente de menos 2 e x diferente de 2. Essa resposta está errada. Foi um erro de digitação aqui. É menos raiz quadrada de 2 aqui raiz quadrada de 2, do jeito que encontrei. Até porque, se eu tentar, por exemplo,
O 2, que essa solução fala que não pode, eu vou trocar o x por 2. Então vai ficar módulo de 2 ao quadrado menos 2, 2 ao quadrado é 4, 4 menos 2, 2. O módulo de 2 é maior do que zero, sim, tá certo. Então eu não posso retirar o 2 da solução. É realmente essa que é a resposta, né? Agora vamos lá. O que foi a parte que eu falei no começo, que dá para fazer muito mais rápido? Acontece que é o módulo de alguma coisa maior do que zero. E sempre o módulo de alguma coisa é maior ou igual a zero. Então eu já tenho uma situação garantida. Então, o módulo de qualquer coisa é maior ou igual. Só que nesse caso eu estou pedindo só o que seja maior. Então, na verdade, em vez de procurar o que é maior, eu vou procurar só o que é igual e retirar ele. Então vamos lá. O que isso daqui não pode dar? Ele pode ser negativo, porque o módulo vai tratar de torná-lo positivo. Ele não pode ser zero, mas ele pode ser positivo, né? Então, esse pode, esse pode. Então, se essa expressão aqui dentro der negativo, tudo bem. O módulo disso vai ser maior do que zero. Se ela der positivo, tudo bem, o módulo disso vai ser maior do que zero. Ela não pode dar zero. Então, eu só vou procurar onde ela dá zero e retirar isso da solução. Então, eu pego aqui dentro. X ao quadrado menos 2 diferente de zero. X ao quadrado diferente de 2. Então, x é diferente de mais ou menos raiz quadrada de 2. Pronto. Resolvido. Então, é mais raiz quadrada de 2 ou menos raiz quadrada de 2 que torna isso daqui zero, portanto, inválido. Basta agora que eu retire eles da solução. Mas ainda assim, se fosse um outro número aqui, todo esse passo aqui seria melhor, né? Inclusive aqui se dividindo, porque aqui deu para ver tudo acontecendo, né? Nem sempre é uma questão tão simples assim. Essa foi simples demais. Eu nem percebi a simplicidade dela na primeira vez. Então, por essa questão é isso.